Milionário teve um caso com sua empregada, e com medo que sua esposa ficasse sabendo, ele a mandou embora, e 15 anos depois, ele a vê em um shopping com um jovem que é a sua cara. Era uma manhã de sábado, ensolarada, quando Ricardo entrou naquele luxuoso shopping, rodeado pelos olhares de admiração e curiosidade. Com seus 45 anos, bem-sucedido nos negócios, ele carregava no rosto o semblante de alguém que conquistara tudo o que sonhara. Casado com Helena, herdeira de uma influente família, Ricardo construíra um império que se consolidava a cada ano. No entanto, havia algo que ele nunca contara a ninguém. Algo enterrado no passado, um segredo que o perseguia em noites de insônia, mas que ele insistia em ignorar. Até aquele dia. Enquanto caminhava distraído, os aromas de perfumes caros e risos ecoando ao seu redor, seus olhos captaram uma figura familiar. No primeiro instante, ele congelou. Lúcia. A mulher com quem ele tivera um caso anos atrás. Alguém que ele havia jurado esquecer. Mas agora, ela estava ali, à sua frente, sorrindo ao lado de um jovem. O que mais o fez parar foi o choque ao olhar para o rapaz. Ele era a sua cara. Ricardo sentiu um frio correr pela espinha. O mundo ao redor parecia diminuir até restarem apenas eles três no meio daquele imenso shopping. Ele pensou em virar as costas e fingir que não os havia visto, mas a realidade o agarrou com força. Quem era aquele jovem? O que Lúcia estava fazendo ali depois de tantos anos? E por que o garoto parecia tanto com ele? Ele se lembrava perfeitamente de como, 15 anos atrás, após semanas de um romance proibido e intenso, seu medo de perder tudo o que havia construído o fez tomar uma decisão cruel. Lúcia, sua empregada, havia se apaixonado por ele de uma forma que Ricardo jamais esperou. Ela era doce, dedicada, e o olhava com uma devoção que nem mesmo Helena, sua esposa, lhe oferecia mais. Mas o risco era grande. Se Helena descobrisse, o divórcio seria inevitável, e ele perderia metade de tudo o que conquistara. Então, num ato de desespero, ele a demitiu e a mandou embora sem explicações, fechando as portas daquele capítulo com frieza. Agora, o passado estava à sua frente, vivo e pulsante. O que Ricardo faria? Ricardo não conseguia desviar o olhar. Ele tentava manter a compostura, mas seu coração batia acelerado. Não era apenas o choque de ver Lúcia depois de tanto tempo, mas também o garoto que estava ao seu lado, cujo rosto parecia um espelho de sua própria juventude. As lembranças começaram a invadir sua mente, trazendo à tona um desejo antigo que ele tentou enterrar. O sonho de Ricardo sempre foi ter um filho. Desde jovem, ele ansiava por construir uma família grande, com filhos correndo pela casa, enchendo-a de risos e vida. Mas Helena, sua esposa, era estéril. Logo nos primeiros anos de casamento, eles descobriram a verdade após inúmeras tentativas frustradas de engravidar. Helena ficou devastada, e Ricardo fez o possível para consolá-la, fingindo que poderia viver sem realizar seu maior sonho. No entanto, esse desejo nunca o abandonou. Ao longo dos anos, ele tentou se convencer de que o sucesso nos negócios e a vida confortável ao lado de Helena eram suficientes. Mas o vazio que ele sentia era impossível de preencher. Foi justamente essa lacuna que o levou a buscar consolo nos braços de Lúcia. Lúcia, jovem e cheia de vida, despertou nele algo que havia sido sufocado pelo tempo. Quando o caso começou, ele sentiu que finalmente havia encontrado a chance de realizar seu maior desejo. Só que o medo o dominou. Se Helena soubesse, seria o fim de tudo, e Ricardo perderia não apenas seu casamento, mas o respeito de toda a sociedade que o admirava. A solução mais fácil, naquele momento, foi afastar Lúcia, apagando qualquer possibilidade daquele filho que ele tanto queria. Agora, olhando para aquele jovem que se parecia tanto com ele, uma dúvida angustiante começou a crescer em seu peito.
será que Lúcia havia tido aquele filho? O filho que ele sempre sonhou em ter, mas que acreditou ser impossível. Ricardo começou a caminhar em direção a eles, com o coração pulsando na garganta. Ele precisava de respostas. Cada passo que ele dava, sua mente tentava se preparar para a verdade que estava prestes a ser revelada. Quando finalmente se aproximou, Lúcia o olhou, surpresa. Seu sorriso apagou-se lentamente, sendo substituído por uma expressão que misturava choque e algo mais profundo. Talvez mágoa ou até mesmo dor. Ricardo, Lúcia murmurou, com a voz quase trêmula, como se não acreditasse no que via. Ele olhou diretamente para o rapaz ao seu lado, incapaz de ignorar a semelhança. Quem é ele, Lúcia? A pergunta saiu antes que ele pudesse controlar. Lúcia respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. O silêncio entre os três era ensurdecedor. Lúcia hesitou por um instante, seus olhos marejados encarando Ricardo. O jovem ao lado dela olhava para ambos confuso, sem entender o que estava acontecendo. Ricardo, por outro lado, sentia um turbilhão de emoções crescendo dentro de si. Raiva, arrependimento, esperança. Mas, acima de tudo, a dúvida o corroía por dentro. Ela finalmente quebrou o silêncio. Este é o Gabriel. Sua voz estava trêmula, quase imperceptível. Ele é meu filho, Ricardo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ricardo. Filho. A palavra ecoou em sua mente, como se ele estivesse em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Ele sabia, lá no fundo, mas ouvir aquilo da boca de Lúcia fez seu coração acelerar descontroladamente. Seus olhos voltaram-se para Gabriel, que observava tudo com olhos arregalados. Era impossível negar. O rapaz era sua imagem refletida. Quantos anos ele tem? Ricardo perguntou com a voz falhando, já temendo a resposta. 15. Lúcia respondeu sem tirar os olhos de Ricardo, como se pudesse sentir o impacto de suas palavras em cada nervo do corpo dele. 15 anos. A mesma quantidade de tempo desde que ele a mandara embora. Desde aquele último dia, quando, movido pelo medo e pela covardia, havia decidido enterrar o caso e continuar com sua vida, deixando para trás qualquer chance de realizar seu sonho. E agora, ali estava o resultado de sua escolha. Seu próprio filho, crescido e diante dele, sem nunca ter sabido da verdade. O ar parecia denso demais para ser respirado. Ricardo olhou para Lúcia, a mesma mulher que um dia ele amou de forma proibida, e sentiu uma mistura de culpa e dor. Ele se perguntou o que ela havia passado todos esses anos, sozinha, criando o garoto sem qualquer ajuda. Tudo isso enquanto ele vivia seu casamento de aparências, envolto em sua bolha de luxo e status. Você nunca me contou. Ricardo balbuciou, lutando para encontrar as palavras. Lúcia sorriu tristemente. Seus olhos marejados agora exibiam um cansaço que parecia ter sido acumulado ao longo de todos esses anos. Você me mandou embora antes que eu tivesse a chance. E depois, eu soube que seria melhor assim. Você estava com medo de perder tudo, e eu não queria destruir sua vida. Não depois de tudo o que aconteceu. Ricardo ficou em silêncio, sem saber o que responder. Ele tentava processar o fato de que o filho que sempre quis, o sonho que por tantos anos acreditou ser inalcançável, havia estado tão perto, e ele o havia afastado por causa de seu medo e orgulho. Gabriel, ainda confuso, finalmente interveio, olhando para a mãe e depois para Ricardo. O que está acontecendo? Quem é ele? Lúcia respirou fundo e, com a voz entrecortada pela emoção, murmurou. Ele é seu pai. As palavras caíram como uma bomba. O jovem olhou para Ricardo, o homem que até aquele momento era um estranho, e sua expressão de confusão foi substituída por incredulidade. O quê? Como assim, mãe?
Ricardo engoliu em seco, o coração batendo tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvir. Ele nunca imaginou que depois de tantos anos, a verdade o confrontaria dessa forma. O filho que ele sempre quis, a família que ele sonhou em ter, estava ali, diante dele. Mas tudo o que ele sentia era a dor do tempo perdido. Gabriel deu um passo para trás, como se quisesse se distanciar daquele estranho que de repente fora apresentado como seu pai. Mãe, isso é verdade? Ele é meu pai? Sua voz vacilava entre a raiva e a confusão, e seus olhos buscavam a mãe, esperando uma explicação que fizesse sentido. Lúcia assentiu, seus olhos transbordando lágrimas. Sim, filho, eu nunca te contei porque não queria que você crescesse com raiva ou se sentisse rejeitado. Ricardo não sabia de você. Gabriel virou-se para Ricardo, seu olhar agora carregado de mágoa. Você me abandonou? As palavras do jovem perfuraram o coração de Ricardo como uma lâmina. Abandono. Ele sempre temera essa palavra. O abandono de seus próprios sonhos, de suas ambições de ser pai. E agora, ele era confrontado pelo filho que ele nem sabia que existia e que o via como alguém que o havia deixado para trás. Eu não sabia, Gabriel. Ricardo tentou argumentar, a voz embargada. Se eu soubesse que você existia... Ele parou, incapaz de completar a frase, porque sabia que, mesmo que soubesse, o medo de perder tudo ainda poderia ter falado mais alto naquela época. Lúcia secou as lágrimas com as costas das mãos e respirou fundo, tentando acalmar-se. Eu não queria destruir sua vida, Ricardo. Eu sabia o que você mais temia, e eu decidi seguir em frente sozinha. Foi difícil, mas Gabriel foi a melhor coisa que me aconteceu. Ele é um jovem incrível, e eu o criei da melhor maneira que pude. Ricardo sentiu uma pontada de vergonha. O filho que ele tanto quis estava ali, diante dele, e ele nunca participou de sua vida. Tudo porque ele teve medo. Medo de perder sua riqueza, seu status, seu casamento. Mas agora, de que adianta tudo isso? O vazio dentro dele só parecia crescer à medida que a verdade emergia. Eu cometi um erro. Ricardo admitiu, sua voz quase inaudível. Um erro terrível. Eu estava com medo, Gabriel. Medo de perder tudo, e por isso mandei sua mãe embora. Eu errei. Eu era um covarde. Gabriel, ainda atônito, não sabia o que dizer. As emoções se misturavam em seu coração. Ele queria odiar aquele homem, mas havia algo em seu olhar que o fazia hesitar. Mesmo assim, ele não conseguia ignorar a dor de crescer sem um pai, sem saber que sua história era muito maior do que ele jamais imaginara. Eu não sei o que dizer, Gabriel murmurou, desviando o olhar. Eu não sei como me sentir sobre isso. Ricardo deu um passo à frente, mas hesitou. O que ele poderia dizer para apagar 15 anos de ausência? Eu só quero uma chance de te conhecer. Eu sei que não posso mudar o passado, mas talvez eu possa estar presente no futuro, se você me deixar. Gabriel olhou para Lúcia, procurando por uma resposta, uma orientação. Mas Lúcia apenas assentiu em silêncio, como se estivesse deixando a decisão nas mãos do filho. O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade. A vida de Ricardo estava prestes a mudar de uma maneira que ele nunca previu. O que antes era um sonho distante e inalcançável, agora estava ali, real, mas com uma ferida profunda. Gabriel finalmente respirou fundo, cruzando os braços. Eu não sei se estou pronto para isso, mas não vou te afastar. Não agora. Era um começo. Um pequeno, hesitante começo. E embora Ricardo soubesse que havia muito a ser reconstruído, pela primeira vez em anos, ele sentiu uma fagulha de esperança. Aquele pequeno fio de esperança que Gabriel lhe dava foi o suficiente para Ricardo perceber que talvez ainda houvesse uma chance de remendar tudo o que fora quebrado.
Mas ele sabia que o caminho seria longo, cheio de mágoas não ditas e silêncios dolorosos. Mesmo assim, a ideia de finalmente ter um filho o motivava a seguir adiante, a tentar. Obrigado, Ricardo murmurou, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Seus olhos voltaram-se para Lúcia, que permanecia calada, mas sua expressão era um misto de cansaço e alívio. Era evidente que aqueles 15 anos de luta silenciosa também haviam deixado marcas profundas nela. Ele queria dizer algo, pedir desculpas por tudo, mas sabia que palavras não seriam suficientes para apagar as cicatrizes. Eu só quero que você saiba. Ricardo começou, sua voz embargada pela emoção. Eu não sabia, Lúcia, mas se soubesse, teria feito as coisas de forma diferente. Lúcia balançou a cabeça suavemente, seus olhos refletindo uma tristeza antiga. Eu sei, Ricardo, mas o que foi feito, foi feito. Não adianta nos torturarmos com o passado. O que importa agora é o Gabriel. Gabriel, que havia ficado em silêncio, observava os dois adultos com um olhar confuso, como se tentasse compreender o peso de tudo aquilo. Para ele, era difícil assimilar que o homem à sua frente, alguém que ele nunca conhecera, fosse seu pai. Toda a sua vida ele imaginou como seria ter um pai, e agora esse desejo se tornava realidade, mas de uma forma que ele nunca esperou. Era tudo muito rápido, muito intenso. Então, e agora? Gabriel perguntou, olhando diretamente para Ricardo, esperando alguma direção, alguma explicação que tornasse aquilo mais fácil de entender. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Pela primeira vez, ele tinha algo mais importante do que seus negócios, seu status ou seu orgulho. Ele tinha uma chance de fazer parte da vida de seu filho, de construir algo real, e não queria desperdiçar isso. Agora, eu quero conhecer você, Gabriel. Ricardo respondeu com sinceridade. Quero estar presente na sua vida. Sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas estou disposto a fazer o que for preciso para estar ao seu lado, se você me der essa oportunidade. Gabriel mordeu o lábio ainda hesitante, mas algo na voz de Ricardo parecia verdadeiro. Ele não sabia se estava pronto para tudo aquilo, mas algo dentro dele o impelia a dar uma chance. Afinal, por mais que quisesse negar, sempre sonhara em ter um pai. Podemos tentar, Gabriel disse finalmente com um leve tom de cautela. Mas vai levar tempo. Ricardo assentiu com o coração batendo forte. Eu entendo. E vou esperar o tempo que for preciso. Lúcia, ainda observando a cena, se sentiu aliviada, mas também profundamente emocionada. Depois de tantos anos de sacrifício, ela finalmente via um futuro diferente para Gabriel. Embora soubesse que as coisas não seriam fáceis, ao menos seu filho teria a chance de ter o pai que sempre desejou. Vamos com calma, Lúcia disse, sorrindo de leve para Gabriel. Essa é uma mudança grande para todos nós. Ricardo sentiu um misto de gratidão e arrependimento. Ele sabia que teria que conquistar tanto o amor quanto o respeito do filho, algo que não seria fácil, mas estava disposto a lutar por isso. O telefone de Gabriel vibrou no bolso, interrompendo o momento. Ele olhou rapidamente e franziu a testa ao ler a mensagem. Eu tenho que ir agora, mas a gente pode conversar depois. Ricardo assentiu, tentando esconder a ansiedade de vê-lo partir tão cedo. Claro, Gabriel, quando você estiver pronto. Gabriel deu um meio sorriso para a mãe e olhou uma última vez para Ricardo antes de se afastar. Ricardo o observou caminhar pelo shopping até desaparecer na multidão. E quando finalmente voltou a olhar para Lúcia, ela parecia exausta. Você acha que ele vai me aceitar? Ricardo perguntou quase num sussurro, como se temesse a resposta. Lúcia suspirou. Ele é um bom garoto, Ricardo. Mas, como ele disse, vai levar tempo. Ricardo ficou em silêncio,
sabendo que o que vinha pela frente não seria fácil, mas algo dentro dele se acendeu com a chance de ter uma nova vida, uma nova família. Nos dias que se seguiram ao encontro, Ricardo sentia-se mergulhado em um turbilhão de emoções. A lembrança do rosto de Gabriel e a descoberta repentina de que ele tinha um filho continuavam a povoar seus pensamentos. Ele não conseguia evitar pensar em como sua vida teria sido diferente se tivesse tomado outras decisões no passado. A imagem de Gabriel, com suas feições tão parecidas com as suas, o assombrava dia e noite. Enquanto isso, o relacionamento de Ricardo com sua esposa, Helena, estava cada vez mais distante. Ele percebia o quanto havia negligenciado o casamento nos últimos anos, preso em sua busca insaciável pelo sucesso nos negócios e pela estabilidade que sempre desejou. Helena, que sempre fora uma mulher carinhosa e dedicada, mudara drasticamente desde que descobriram que não poderiam ter filhos. A esterilidade havia criado um abismo entre eles, uma ferida que nunca cicatrizara por completo. Ricardo sempre quis ser pai. Desde jovem, esse era o seu maior sonho, mas o diagnóstico de Helena como estéril foi como uma sentença de morte para esse desejo. Nos primeiros anos de casamento, eles tentaram tratamentos, buscavam alternativas, mas nada funcionava. Com o tempo, o sonho foi se dissipando e Ricardo, frustrado, mergulhou no trabalho, construindo sua fortuna. Ele acreditava que, pelo menos, poderia compensar a ausência de filhos com a segurança financeira e o luxo. Mas agora, a ironia da vida o confrontava. O filho que ele sempre quis estava ali, vivo, e ele nunca soubera de sua existência. Isso o deixava em um constante estado de angústia e arrependimento. Um dia, enquanto refletia sobre tudo isso em seu escritório, o telefone tocou. Era Helena. Ricardo, podemos conversar hoje à noite? Eu preciso te ver. Há algo que precisamos discutir. A voz dela soava fria, quase distante. Aquilo era um sinal. Helena raramente pedia para conversar, e ele temia que esse encontro fosse o prenúncio de algo ainda mais grave. Ricardo concordou, sentindo o peso da tensão crescer em seus ombros. Ele sabia que Helena também estava ciente da mudança em seu comportamento nos últimos dias. E como não estaria? Sua cabeça estava longe, e ele mal conseguia esconder o quanto o encontro com Gabriel e Lúcia havia mexido com ele. À noite, quando chegou em casa, Helena já estava sentada na sala, seu olhar fixo em um ponto distante, como se estivesse se preparando para uma conversa que ela sabia que seria difícil. Ricardo sentou-se à sua frente e por alguns segundos o silêncio pesou no ar, até que Helena quebrou o gelo. Ricardo, eu sei que as coisas entre nós mudaram, e eu sinto que você não está mais aqui. Não de verdade, ela disse, sua voz carregada de uma tristeza que ele não ouvira antes. Ricardo engoliu em seco, mas antes que pudesse dizer algo, ela continuou. Eu sempre soube que você sonhava em ser pai, e que eu nunca consegui te dar isso. No começo, eu achava que nosso amor seria suficiente para superar isso. Mas, com o tempo, eu vi como você se distanciou. E agora, depois de todos esses anos, eu sinto que há algo mais. A menção ao fato de não terem filhos fez o coração de Ricardo apertar. Ele sabia que a conversa inevitavelmente chegaria nesse ponto. Mas como contar a verdade agora? Como explicar tudo sem devastar ainda mais sua esposa? Ele respirou fundo e com a voz trêmula respondeu. Helena, há algo que você precisa saber. Algo que aconteceu antes mesmo de eu entender o que estava fazendo. E isso mudou tudo para mim. Helena o encarou com os olhos arregalados, claramente apreensiva com o que estava por vir. Ricardo sabia que aquela conversa poderia ser o fim de tudo. E mesmo assim, ele sentia que devia isso a ela, a verdade que havia escondido durante tantos anos. Ele se inclinou para a frente, suas mãos tremendo levemente. Eu tenho um filho, Helena.
Um filho que eu não sabia que existia até poucos dias atrás. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Helena ficou estática, como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não de tristeza. Era um misto de choque e dor que parecia explodir em seu peito. Um filho? Ela repetiu, sua voz quase inaudível. Você tem um filho? Ricardo assentiu lentamente, tentando encontrar as palavras certas. Antes de nos casarmos, eu tive um relacionamento com alguém. E agora, depois de todos esses anos, eu descobri que ela teve um filho meu. Ele tem 15 anos, Helena. E ele é tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube. Helena fechou os olhos, como se quisesse se proteger da verdade brutal que acabara de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz era fria e cortante. Você mentiu para mim durante todos esses anos. Você sempre me fez sentir como se eu fosse a culpada por não podermos ter uma família, enquanto você já tinha tudo isso escondido de mim. Ricardo sentiu o peso de suas palavras como um golpe. Ele nunca quis fazer Helena sentir-se assim, mas sabia que sua traição e omissão a haviam ferido de uma maneira que ele talvez nunca pudesse reparar. Helena se levantou abruptamente, o rosto pálido e as lágrimas prestes a transbordar. Ela caminhou até a janela, de costas para Ricardo, tentando controlar a respiração. As mãos tremiam, e tudo nela parecia prestes a desmoronar. A verdade havia chegado como uma avalanche, esmagando qualquer ilusão de segurança que ela pudesse ter construído ao longo dos anos. Por que você nunca me contou? A voz de Helena ecoou suave, mas carregada de dor. Por que deixou que eu acreditasse que éramos uma equipe, que apesar de tudo, estávamos juntos nessa luta, enquanto você tinha um filho o tempo todo? Ricardo levantou-se com as mãos suadas e a mente girando em busca de uma resposta que pudesse amenizar o sofrimento que acabara de causar. Ele nunca imaginou que a revelação seria tão devastadora, mas ao mesmo tempo sabia que não havia uma maneira fácil de contar algo assim. Eu juro, Helena, eu não sabia, ele disse, aproximando-se dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Quando ela saiu da minha vida, eu nunca soube que ela estava grávida. Nunca tive a chance de fazer parte disso. Eu só descobri há poucos dias. Você precisa acreditar em mim. Helena permaneceu de costas para ele, encarando o reflexo de si mesma na janela. Ela não sabia se conseguia acreditar em Ricardo naquele momento. Tudo parecia uma farsa, uma história que ela nem reconhecia mais. O homem que ela amava e com quem havia dividido a vida por tantos anos, agora parecia um estranho. A revelação de que ele tinha um filho era como se uma faca afiada fosse cravada em seu coração, reabrindo todas as feridas que ela havia tentado cicatrizar ao longo dos anos de esterilidade. Eu passei anos me sentindo insuficiente. Ela murmurou, sua voz carregada de mágoa. Anos me culpando por não poder te dar um filho. E agora você me diz que tudo o que você sempre sonhou, você já tinha. Isso é cruel, Ricardo. Ricardo estremeceu ao ouvir suas palavras. Ele sabia que a dor de Helena era legítima, e seu coração apertou ao perceber o quanto suas ações a haviam ferido. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia mudar o passado, e agora, tudo o que restava era tentar encontrar uma forma de seguir adiante. Eu não sei o que dizer para te fazer entender o quanto estou arrependido, ele disse, sua voz embargada. Mas, por favor, me dê uma chance. Não só para mim, mas para o Gabriel. Ele merece uma chance de conhecer o pai dele. Helena virou-se lentamente, seus olhos vermelhos de tanto segurar as lágrimas. E o que você quer de mim, Ricardo? Que eu aceite isso? Que eu simplesmente abrace essa nova vida como se fosse fácil? Porque eu não sei se posso. O peso da verdade finalmente caiu sobre os dois, e Ricardo sabia que sua relação com Helena jamais seria a mesma. Ele não podia esperar que ela aceitasse tudo de uma vez,
Mas ao mesmo tempo, Gabriel era seu filho, e ele não podia perder a chance de estar presente em sua vida. Eu entendo que isso é demais para você agora, ele disse, com a voz cheia de pesar. Mas eu não vou desistir do Gabriel, e também não quero desistir de nós. Eu sei que isso não é o que você queria ouvir, mas eu preciso tentar. Por mim, por ele e quem sabe por nós. Helena deixou as lágrimas caírem finalmente, as mãos cobrindo o rosto enquanto se sentava no sofá, exausta de lutar contra seus próprios sentimentos. Era muita coisa para processar, muita dor acumulada ao longo dos anos, que agora explodia em forma de frustração, tristeza e traição. Ricardo se ajoelhou à sua frente, sem saber como reparar o estrago que havia causado, mas determinado a tentar. Ele colocou uma mão suave sobre o joelho dela, tentando oferecer algum consolo, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Eu não vou te pressionar, Helena, ele disse baixinho. Mas eu quero que você saiba que ainda te amo. Sempre te amei. E essa situação, eu sei que é insuportável agora. Mas, por favor, me dê uma chance de fazer as coisas certas. Helena o olhou nos olhos, tentando encontrar um fragmento do homem por quem ela se apaixonara anos atrás. Por mais que a dor fosse intensa, ela sabia que o amor que sentia por Ricardo ainda estava lá, enterrado sob camadas de mágoa e ressentimento. Ela só não sabia se esse amor seria suficiente para superar tudo o que acontecera. Eu preciso de tempo, ela murmurou, a voz fraca, mas decidida. Isso é demais para mim agora. Ricardo assentiu lentamente, respeitando o pedido dela. Ele sabia que tinha que ser paciente, que não poderia forçá-la a aceitar essa nova realidade de uma vez. O que importava agora era dar a Helena o espaço de que ela precisava para processar tudo. Eu entendo, ele disse, levantando-se lentamente. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar. E com isso, Ricardo se afastou, deixando Helena com seus pensamentos, enquanto ele próprio tentava descobrir como consertar o caos que sua vida havia se tornado. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou em uma profunda reflexão. Tudo o que ela acreditava sobre seu casamento, sobre sua vida, havia mudado em um piscar de olhos. A revelação de Ricardo a deixara dilacerada, mas o amor que sentia por ele ainda estava lá, envolto em camadas de tristeza e dúvidas. Ela se afastou dele emocionalmente, precisando de espaço para pensar em tudo, enquanto Ricardo lidava com suas próprias questões. Do outro lado, Ricardo começou a encontrar-se com Gabriel com mais frequência. Cada encontro era um misto de alegria e desconforto. Ele via no filho o reflexo de si mesmo, os mesmos gestos, o jeito de andar, até a forma como Gabriel falava lembrava Ricardo quando tinha aquela idade. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que havia perdido anos preciosos de convivência e que agora teria de conquistar o espaço como pai. Gabriel, por sua vez, estava confuso. Ele crescera sem a figura paterna e, de repente, o homem que ele conhecia apenas pelo nome e por algumas fotos antigas estava ali, tentando se aproximar. Lúcia, que sempre foi uma mulher reservada, observava tudo com cautela. Ela sabia que a verdade um dia viria à tona, mas nunca esperava que seria de forma tão abrupta. Certo dia, durante um desses encontros, Ricardo e Gabriel estavam sentados em uma lanchonete do shopping, onde haviam se reencontrado pela primeira vez. O clima entre os dois era cordial, mas ainda havia uma barreira invisível, uma distância emocional que Ricardo não sabia como atravessar. Como é a sua vida, Gabriel? Ricardo perguntou, tentando iniciar uma conversa mais profunda. Eu quero saber mais sobre você, sobre o que você gosta de fazer. Gabriel hesitou, como se estivesse tentando entender até que ponto poderia se abrir. Eu gosto de futebol, toco violão e estou pensando em fazer faculdade de engenharia. Ricardo sorriu surpreso. Engenharia? Eu também queria fazer isso quando era jovem. Acabei seguindo outro caminho,
mas sempre admirei essa profissão. Gabriel deu de ombros, ainda desconfiado. Minha mãe me apoia em tudo, então acho que vou seguir em frente com isso. O nome de Lúcia trouxe um peso à conversa. Ricardo sabia que Lúcia havia sido mãe e pai para Gabriel durante todos esses anos, e a sensação de culpa o consumia a cada vez que pensava nisso. Como ele poderia compensar todo o tempo perdido? Seria mesmo possível? Você e sua mãe têm uma boa relação, isso é bom, Ricardo comentou. Ela sempre foi muito forte, determinada. Sempre admirei isso nela. Gabriel olhou para o pai, seus olhos ligeiramente estreitos. Por que você nunca voltou, Ricardo? Por que nunca procurou saber se tinha um filho? A pergunta feita de forma direta pegou Ricardo de surpresa. Ele sempre soube que, em algum momento, Gabriel faria essa pergunta, mas ainda assim não estava preparado para a dor que ela carregava. Ele respirou fundo, sentindo o peso do arrependimento. Eu não sabia, Gabriel. Se soubesse, nada teria me impedido de estar ao seu lado, Ricardo disse, a voz embargada. Quando sua mãe foi embora, achei que fosse definitivo, que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter feito mais. Gabriel observava cada palavra sair da boca de Ricardo, tentando decifrar se havia sinceridade nelas. Por anos, ele imaginara como seria a figura paterna, idealizando alguém que pudesse preencher aquele vazio em sua vida. E agora diante dele estava Ricardo, um homem real, cheio de falhas e arrependimentos. E agora? Gabriel perguntou, sua voz carregada de uma mistura de frustração e esperança. O que acontece agora? Ricardo olhou nos olhos do filho, sentindo a enormidade da responsabilidade que tinha nas mãos. Agora, se você me permitir, eu quero estar presente. Quero fazer parte da sua vida, mesmo que seja tarde. Eu sei que nunca poderei recuperar o tempo perdido, mas eu posso garantir que daqui em diante estarei ao seu lado. Gabriel permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando as palavras de Ricardo. O rapaz estava dividido entre o desejo de conhecer o pai e o medo de ser machucado novamente. Lúcia havia feito de tudo para protegê-lo ao longo dos anos, e agora ele precisava decidir por si mesmo se valeria a pena deixar Ricardo entrar em sua vida. Naquele mesmo dia, ao retornar para casa, Ricardo encontrou Helena sentada à mesa da cozinha, uma xícara de chá em mãos. Ela parecia mais calma, mas seus olhos ainda carregavam a marca do recente sofrimento. Você se encontrou com ele? Helena perguntou, sem olhar diretamente para Ricardo. Sim. Ricardo respondeu sentando-se ao lado dela. Estamos começando a nos conhecer melhor. Ele é um bom garoto. Helena assentiu lentamente, como se processasse a ideia de Ricardo tendo um filho. Eu preciso saber. Você ainda me ama, Ricardo? Depois de tudo o que aconteceu, nós ainda temos chance? Ricardo não hesitou. Ele segurou as mãos de Helena, olhando-a nos olhos com uma sinceridade que não sentia há anos. Eu te amo, Helena. Sempre amei. E eu sei que errei. Sei que te magoei de uma forma que talvez nunca consiga reparar. Mas quero tentar. Quero que a gente lute por nós. Helena suspirou, sentindo as emoções conflitantes se agitarem dentro de si. Ela ainda amava Ricardo, mas a dor da traição e da verdade oculta estava lá, viva em seu coração. No entanto, talvez houvesse uma chance, uma pequena fagulha de esperança que poderia reacender o que um dia fora um grande amor. Se vamos tentar, precisamos ser honestos, Ricardo, ela disse. Nada de segredos. Eu não sei se consigo confiar plenamente em você agora, mas quero acreditar que podemos reconstruir isso. Ricardo apertou suas mãos com firmeza, concordando. Eu prometo, Helena. Nada mais de segredos. Mas mal sabiam eles que o destino ainda reservava uma última reviravolta, algo que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Nos dias seguintes,
Ricardo e Helena começaram a reconstruir seu relacionamento. O caminho era árduo, cheio de cicatrizes emocionais, mas ambos estavam comprometidos em resgatar o que restava de seu amor. O peso da verdade ainda pairava sobre eles, mas aos poucos, através de conversas francas e momentos de intimidade, a confiança começava a renascer. Enquanto isso, Ricardo continuava a se aproximar de Gabriel. Os encontros com o filho se tornaram mais frequentes, e embora Gabriel mantivesse uma certa distância emocional, a relação entre os dois parecia evoluir de maneira natural. Lúcia, por sua vez, permaneceu em silêncio, observando de longe, permitindo que Gabriel seguisse o caminho que sentia ser o correto. Em um desses dias, Gabriel finalmente foi até a casa de Ricardo para jantar. Era um momento simbólico, o primeiro passo de Gabriel em direção à aceitação de seu pai. Helena, apesar da tensão, acolheu o jovem com carinho. O jantar transcorreu em meio a conversas sobre o futuro, sonhos e memórias, até que uma inesperada visita interrompeu a noite. A campainha tocou. Ricardo se levantou para atender, e ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher que ele não via há mais de 15 anos. Clara, sua antiga empregada e mãe de Gabriel. O silêncio tomou conta da sala quando Clara entrou, trazendo consigo uma aura de revelações. Helena, Gabriel e Ricardo encararam a mulher, que parecia carregar o peso de uma verdade inescapável. Clara respirou fundo antes de falar. Eu não vim aqui para causar problemas, Ricardo. Ela começou, sua voz trêmula, mas determinada. Eu já sabia que Gabriel havia encontrado você e não o impedi porque ele tem o direito de conhecer o pai. Mas existe algo que você precisa saber. O coração de Ricardo disparou e Helena observava a cena com olhos arregalados, temendo o que estava por vir. Gabriel permaneceu em silêncio, incapaz de prever o que Clara diria. O que eu nunca contei a você, Ricardo, Clara continuou, é que Gabriel é realmente seu filho. O silêncio que tomou conta da sala foi tão profundo que parecia que o tempo havia parado. Ricardo sentiu uma onda de emoções inundar seu peito. Ele olhou para Clara, incrédulo, enquanto Helena observava tudo, ainda processando o que estava acontecendo. Clara, com lágrimas nos olhos, continuou. Eu tentei esconder isso por anos. Tive medo, vergonha, mas a verdade é que Gabriel é seu filho. Quando você me mandou embora, eu já estava grávida. E por medo do que você poderia fazer, eu nunca contei a verdade. Ricardo ficou paralisado, incapaz de falar. A revelação o atingiu como uma avalanche. O filho que ele sempre quisera, o sonho que ele achava que nunca realizaria, estava ali, bem na sua frente o tempo todo. Helena, em choque, observou a cena com olhos arregalados, e então algo nela pareceu se acalmar. Ela sabia o quanto Ricardo havia sonhado em ser pai, o quanto a impossibilidade dela conceber o havia machucado. A dor ainda estava ali, mas ela também entendia que aquilo era maior do que seus ressentimentos. Gabriel, que até então permanecia calado, finalmente quebrou o silêncio. Então, tudo isso é verdade? Você é meu pai de verdade? Ricardo olhou para o filho, agora com lágrimas nos olhos. Ele caminhou lentamente até Gabriel, sentindo a realidade daquela situação se encaixar dentro dele. Sim, Gabriel, Ricardo sussurrou, sua voz embargada. Eu sou seu pai. Gabriel ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Então, em um gesto inesperado, ele deu um passo à frente e abraçou Ricardo. Foi um abraço forte, um abraço que carregava 15 anos de ausência, mágoas e dúvidas. Mas, acima de tudo, era um abraço de reconciliação. Ricardo sentiu o calor daquele abraço, e por um breve instante, todas as dores e arrependimentos do passado pareciam se dissipar. Finalmente, ele estava realizando o maior sonho da sua vida: ser pai. E apesar de tudo o que havia acontecido,
O destino havia dado a ele uma segunda chance. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aproximou-se e também os abraçou. A dor da traição ainda estava ali, mas naquele momento, o amor e a união eram mais fortes. Ela sabia que Gabriel agora fazia parte de suas vidas de uma forma irreversível, e ela estava disposta a aceitar isso. Clara, observando aquela cena, sorriu em meio às lágrimas. Embora tivesse carregado esse segredo por tantos anos, agora sentia-se finalmente livre. Ela sabia que o futuro de Gabriel estava em boas mãos. E assim, naquela noite, uma nova jornada começou para Ricardo, Helena e Gabriel. Não seria um caminho fácil, mas juntos, como uma família, eles estavam prontos para enfrentar o que o futuro reservava.